A propagação de calor é o procedimento de transferência de calor entre corpos de temperaturas diferentes, com o propósito de estabelecer o equilíbrio térmico. Sendo assim, um corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Ela ocorre de 3 formas: por meio da condução, por meio da convecção e através da irradiação. Condução ocorre através do contato entre os corpos. Convecção se dá pela energia cinética da matéria. E irradiação dá-se pela ausência de matéria, o vácuo. Afinal, vamos saber o que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, que vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, e que, em devido momento, ativa o equilíbrio térmico, ou seja, os corpos ficam em temperaturas iguais. O que é a condução térmica? É um tipo de propagação de calor em que a energia calorífica é transmitida por meio do contato entre os objetos que vão trocar calor. Então tem que ter o contato. Então a condução vai acontecer por meio do contato físico entre esses sólidos a temperaturas diferentes. Então, em geral, bons condutores de eletricidade, metais como ouro, alumínio também são bons condutores de calor. Enquanto isolantes de eletricidade como madeira, plástico, geralmente são maus condutores de calor. Então, um exemplo clássico de condução térmica é quando colocamos uma panela com água no fogo. Depois de um tempo, o calor do fogo, da chama, vai se propagar para a panela e aí, depois da panela, vai se propagar para a água. Né? A gente vê até a água borbulhar porque a temperatura aumentou e o grau de agitação das moléculas da água também aumentou. Outro exemplo clássico é o aquecimento de uma xícara por um chá ou café quente, né? Que depois de um tempo a gente vê, né, a xícara fica quente, porque propagou o calor do líquido para o recipiente. Bom, como a gente viu, o que é a condução térmica, a gente vai estar trazendo aqui o experimento. Então, um dos exemplos que possa falar sobre a condução térmica, então, o sentido da condução térmica. Eu trouxe aqui três materiais, que é a bexiga, contendo água dentro, e uma pura. Por que eu trouxe 2 exemplos? Ou seja, quando enchemos, agora como exemplo, aqui a gente pode ver que ela está com ar. E aqui a vela ela está contendo o calor transmitido ao redor fora. Se a gente pôr em cima aqui agora, que não está encostando. Então foi tão rápido, ela estourou, ela apagou. Então o calor que está dentro da bexiga é maior do que o ar, por isso ela estourou. A gente dá para perceber que ela apagou a vela. Então é uma das principais motivos sobre a condução térmica. A gente pode observar que ela teve a maior quantidade de ar, então a maior quantidade de calor dentro da bexiga. Então ela não suportou, então ela teve que estourar. Agora a gente trazendo um exemplo com a água, a gente vai observar que ele não vai estourar assim como só com ar. Porque a gente vai aqui acender de novo. Se enchermos agora, aqui ó, não está encostando no fogo. A gente vê, ó, não está encostando no fogo. A gente vê que o calor que está saindo da vela, na verdade, ela não está indo no material da bexiga, ela está esquentando a água, na verdade. Por isso ela não estoura. Então, devido a isso, o calor não acumula do balão. Então é um dos fatos, um dos motivos, na verdade, de não estourar a bola. Então é esse um dos experimentos que a gente trouxe como representar sobre a condução térmica. Bom, já a teoria de convecção descreve o processo de transferência de calor em fluidos, os líquidos e os gases, causados pelo movimento das suas partículas. Esse fenômeno ocorre quando uma região de um fluido é aquecida, tornando-se menos densa e subindo, enquanto o fluido mais frio se torna mais denso e desce, ocupando o seu lugar. Esse ciclo contínuo de aquecimento, de subida, resfriamento, descida, a gente tem um nomezinho chamado de corrente de convecções. Um dos principais, modos de transferência de calor, mas a gente também tem a condução e a radiação. Este processo é comum em fenômenos naturais,
como a circulação atmosférica, correntes oceânicas e também lá no interior da Terra, além de ser utilizado em sistemas de refrigeramento e aquecimento também. A gente agora vai trazer um experimento. Primeiro eu vou apagar. É um experimento sobre convecção. A gente vai usar materiais como vela, isqueiro, um recipiente com leite e canudo e água com um copo de vidro. O que resulta nisso? A base que a gente vai fazer é para que a gente acenda a vela, em que vai ligar, vai acender o fogo, e a gente vai imprensar o leite dentro do canudo para que ela caia dentro da água, e nisso ela não vai misturar com a água, ela vai ficar embaixo. Após isso, a gente vai pôr em cima do fogo, e o que é menos denso ele vai subir, e o que é mais denso vai descer. No caso, vai se misturar. Vamos iniciar ligando a vela, que é ligada. Vou posicionar a vela aqui para que a gente faça o experimento. Bom, pronto. Agora é a parte em que a gente vai sugar no canudo o leite para que possa pôr no recipiente. Observar direito na câmera, mas o leite ele tá aqui mais ou menos nessa quantidade, e a gente vai jogar na água. Vocês estão vendo a transformação em que o leite ela tá caindo entre a água. Pronto. Enquanto ela aqui está se misturando, como ela tem uma baixa densidade, ela vai ficar embaixo. Então, após que a gente põe na vela, a gente pode ver que ela vai se transformar, e o que tem baixa densidade vai para subir, e quem tem menos densidade vai descer. Aqui mais ou menos como está acontecendo. O leite que tem baixa densidade está subindo e se misturando, e a água que tem mais densidade está descendo. No caso, isso é um dos experimentos que ocorre na convecção. Aqui, ó, a gente observou que o leite estava embaixo e a água estava mostrando, e agora, após estar em cima da vela, ela vai estar recebendo o calor e fazendo a propagação de calor. E é isso, como vocês viram, a gente pode observar como a cor já mudou após ele receber o calor. E eu mostrei mais perto para que a câmera não mostra direito, mas a gente pode observar que o leite que tinha colocado embaixo, como ele tem baixa densidade, ele vai subir. Após ele receber o calor que vem da vela e vai para a água. Isso vai ocorrer a transformação de temperatura, onde a água estava em temperatura ambiente, e o calor da vela passou para a água. Isso ocorreu, essa transformação. Eu vou estar falando sobre o que é irradiação térmica, que é a exposição de um corpo à radiação térmica, um dos principais processos de transferência de calor. Esse processo ele ocorre pela emissão de ondas eletromagnéticas, sendo que todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação térmica. Alguns exemplos de irradiação térmica no cotidiano eles podem ser notados, como por exemplo, aquecer numa lareira, irradiação das lâmpadas e também aquecimento dos alimentos no micro-ondas. Bom, gente, agora a gente vai estar mostrando o experimento sobre a irradiação. A gente vai mostrar o objeto de novo, a vela. Ela traz a ideia de mostrar que a irradiação de calor produzida pela chama de uma vela chega-se à mão próxima ao lado da chama da vela, e sente-se o aumento da temperatura na mão. Quanto mais a gente vai chegando, a temperatura vai aumentando. Exclui-se a possibilidade de energia térmica chegar até a mão, até pelo ar, por uma condução ou convecção. Devido a isso, o ar é mau condutor de calor, e o ar aquecido sobre, uma vez que
para os lados ou até para baixo, logo concluímos que o calor chegou até a mão por irradiação. Nisso a gente pode observar vários exemplos como o Sol. A gente pode ver um material que possa causar irradiação na nossa pele. Não só a vela, aqui a gente trouxe como exemplo a vela, que ela é um condutor, então ele traz aqui o aquecimento, e que quanto a gente vai mais próximo, mais ele vai ficar quente, a nossa mão vai ficar quente, a gente vai sentir calor. Então isso é um exemplo de irradiação.